Olá, pessoal. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, né? Todos que estão presentes aí hoje, sejam bem-vindos. Alguma resposta aí, no caso, vocês colocam no chat para mim, tá bom? Porque quando a gente liga o microfone juntos, atrapalha muito, né? Um, dois, três microfones juntos, vai atrapalhar a nossa aula. Eu acho que vocês receberam lá no grupo, né, que hoje o professor Jani tem uma reunião, tem um assunto para ser tratado, e eu estou aqui para substituí-lo. Meu nome é Norma. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí para mim, abre o microfone rapidinho e me fala se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Sim? Bom, muito Sim, estamos. ótimo. Então, Sim. Bom. Que eu estou falando para vocês, vou me apresentar, tá? Meu nome é Norma. Boa noite, né? E eu atuo, né? Estou em meio à comunidade surda há alguns anos, né? Eu sou mãe de um surdo e aprendi Libras quando ele tinha 3 anos de idade, que começou meu processo de aprendizagem de Libras. Então, foi quando ele começou a aprender Libras, eu também comecei. Eu creio que alguns que estão presentes aí no grupo devem conhecê-lo. É o Jamie, né? Ele trabalha lá no CAS, Goiânia. E eu trabalhei como professora de Libras na Universidade Federal do Estado de Goiás, como intérprete de Libras para a Secretaria Estadual e Municipal de Educação do Estado de Goiás também. Fui professora de Libras no ITEGO, em Goiânia, e atualmente estou como intérprete de Libras no IFTO, campus de Gurupi, Tocantins. Então, atualmente, eu estou morando em Tocantins. E hoje estou aqui para falar para vocês um pouco da minha experiência, né, convivendo e fazendo parte da comunidade surda, né? Fazer parte da comunidade surda assim, é algo para mim super gratificante, né? Muito bom, maravilhoso. Atualmente, anteriormente, né, no início, quando eu me deparei com a surdez do meu filho, não foi fácil. Foi muito difícil, muito, bem difícil mesmo. No primeiro momento, eu encarei aquela criança surda como e me olhava, me considerava como uma pessoa incapaz. Eu pensava como eu iria lidar com aquela criança surda, o que eu iria fazer, né? Como seria a educação daquela criança. E, além do mais, eu olhava socialmente, em termos de sociedade. Eu imaginava assim, como seria o meu filho ser chamado de o surdo-mudo, o mudinho, ou ela apontada como a mãe do mudinho. Então, tudo isso, no momento em que aconteceu, né, que eu percebi, quando ele tinha 6 meses de idade, eu comecei a perceber a surdez. Como? Né? Como que a gente percebe? Por quê? As crianças ouvintes, elas têm a fase do balbucio, né? Daquele gungunar. Quando você conversa com ela, ela começa a gungunar, a olhar para você, a sorrir. E o surdo é diferente, né? Ele ficava, no caso do meu filho, ele olhava e não emitia som nenhum. E eu comecei a perceber que ele não ouvia.
Mas foi uma percepção assim que eu não conseguia admitir para as pessoas. Eu tinha vergonha. No momento eu tinha... E eu não consegui nem falar, nem comentar, nem com meu esposo. Eu ia comentar com o assunto com a minha mãe, mas assim, eu tinha vergonha de comentar sobre o assunto, né, de falar que eu estava com aquela suspeita, que era uma criança surda. Então, assim, a vergonha, naquele momento, era muito grande, muito difícil para mim encarar aquela realidade. Mas com o decorrer do tempo, né, nessa época eu morava no estado do Pará, e foi por causa de rubéola na gravidez, né, que ele nasceu surdo, com perda auditiva de 98% no direito, 95% no esquerdo, então uma perda auditiva profunda. E eu fui buscar, né, tratamento, eu fui em busca de tratamento. Na verdade, saí do estado do Pará para o estado do Goiás, né, fui para Goiânia, em busca de tratamento na época. E ao chegar em Goiânia, foi dado o diagnóstico pelo médico, né, que era uma surdez profunda e que eu precisaria aprender Libras. O médico, né, no momento, foi o médico mesmo que sugeriu a aprendizagem da Libras, me falou sobre a Associação dos Surdos, e eu fui em busca, né? No primeiro momento, como eu citei para vocês, quando eu tive o diagnóstico, veio o desespero muito grande, a sensação de incapacidade, né? Porque, assim, nós estamos preparados para ter um filho com algum tipo de deficiência. Nenhuma. Física, mental, visual, auditiva, nenhuma. Ninguém de nós somos preparados. Na verdade, socialmente, a sociedade nos dá aquela assim, ó, meu filho vai nascer, parece comigo, com o pai e com alguém, mas nós, em momento algum, pensamos que essa criança pode vir com algum tipo de deficiência, né? Então, assim, muitas vezes não estamos preparados. E a sensação de incapacidade naquele momento foi muito grande. Eu pensava assim, por que eu, né? Fiz questionamentos, por que eu? Né? Poderia qualquer outra pessoa, menos eu. Na família tão grande, não tinha ninguém, e eu sempre perguntava o porquê. Mas, quando tive o diagnóstico, eu fui em busca, né? Eu fui atrás de aprendizagem da Libras, colocar ele na escola, acompanhar ele em todo momento. E fomos ao encontro daquilo que precisávamos e que era bom para ele naquele momento, né? Para auxiliar ele na aprendizagem, no processo de educação. Eu não tinha experiência na área, né? Não era formada, na verdade, só o ensino fundamental na época. Então, eu comecei a procurar as professoras, como trabalhava o processo de alfabetização em sala de aula. Na época, ele começou a estudar no Maria Luzia, no Colégio São Vicente de Paula, e eu fui buscando, organizando apostilas. O processo que as professoras faziam com ele em sala de aula, eu trazia para casa. Por quê? Do ponto de vista, ao meu pensar, assim, eu quero inseri-lo na sociedade como uma pessoa normal. Eu não quero que cresça, né? Já que ele tem, a partir daquele momento o médico me mostrou as possibilidades, falou das possibilidades, então eu vou em busca. Eu não vou deixar ele crescer socialmente em meio à sociedade e ser apontado aí, como eu falei para vocês. Ah, o mudinho. Ah, ele é surdo. Tadinho, uim. Eu pensei, não, se há possibilidades, então nós vamos atrás dessas possibilidades, vamos buscar, e o que for possível, né, nós iremos fazer. Na época, eu ganhei até implante coclear, que era para levar ele para
São Paulo para fazer um implante e tal, mas eu não quis, optei por não e esperar, né, quando ele tivesse uma idade adulta, se ele decidisse colocar esse aparelho, então sim, mas eu no momento não. E fomos. Comecei a aprender Libras, depois retornamos para o estado do Pará novamente. Ao chegar lá, ele estava começando o primeiro ano, né? Ele tinha saído do pré, né, alfabetização, estava terminando a alfabetização e começando o primeiro ano. Ao chegar lá, eles não aceitaram ele na escola, porque não tinha intérprete. Foi no ano de 98, então não tinha intérprete. Foi no ano que, quase no início, quando a Libras começou, né, no estado de Goiás. Então, para vocês aí, que o professor Jani deve ter falado para vocês sobre a Lei 10.436, né? A lei é de 2002. Então, nessa época, né, anteriormente, não tinha um suporte nas escolas, ação inclusiva para os surdos era bem precária. E chegando lá, eu não tive esse apoio, né? Não tive esse suporte, eles não aceitavam ele na escola, não queria nem fazer matrícula. No momento, eles não aceitavam nem fazer matrícula. E comentaram comigo, eu fui atrás da Secretaria de Educação Municipal, né, do pessoal da secretaria. A secretária falou comigo para retornar, se eu quisesse meu filho na escola, então, que eu retornasse para Goiânia e tal. Só que, no momento, assim, Deus, naquele momento, me iluminou, né, porque eu tive uma ideia de escrever ali, naquele momento, de escrever para o Ministério da Educação, Secretaria, Superintendência do Ensino Especial em Belém, o Fundo Escola e o MEC. Na época, o ministro da Educação era Paulo Renato de Souza. Eu fiz uma carta, né, enviei cartas. Na época, não tínhamos essa tecnologia que nós temos, né, essa vontade de falar aqui que nós estamos, não tínhamos. Eu escrevi carta e história, e que eu gostaria muito que meu filho, né, que eu queria que ele fosse estudar, que ele estudasse, porque ele já tinha uma deficiência, e sem o aprendizado, né, sem a leitura, como que ele iria sobressair socialmente? E essas cartas chegaram até a esses órgãos, né, e eles entraram em contato com a Secretaria Municipal de Educação da região de São Félix do Xingu, no Pará. Né? Era, na época, o município, e então eles entraram em contato, e nessa época havia uma necessidade de substituição de professor na região onde eu morava, na zona rural, e eles me colocaram como professora substituta. E assim eu pude trabalhar, né? Colocar o meu filho, auxiliar ele no aprendizado. Antes de conseguir adentrar a sala de aula, ele está na sala de aula, né? Matriculado, tudo certinho, antes de me aceitarem como até professora substituta, eu providenciei um pequeno quadro em casa. Então, levava ele para a escola. A escola era sala de aula multisseriada, onde, eu não sei se muitos conhecem, mas eu vou explicar para vocês o que é uma sala de aula multisseriada. Onde nessa sala de aula tinha primeira, segunda e terceira série. Todos os alunos estudavam na mesma sala. Então, o professor fazia ali um plano de aula e ministrava as aulas separadamente, atividades ali nessas salas de aula com ele, né, nessa época. E eu levava ele todos os dias para a escola como ouvinte, né? E pegava aquele material que o professor, todas as atividades que o professor passava para a série dele, e em casa eu trabalhava com ele, para ele não perder, né? Para ele não, ele tinha muita vontade de estudar.
muito empenhado, sempre reclamava, queria ir para a escola. Algumas vezes eu tentei falar para ele, não, hoje não dá para você ir, porque os outros dois, os irmãos dele iam para a escola, e ele reclamava. Então, eu resolvi optar por essa forma. E assim fazia. Mas depois nós conseguimos, e ele começou a estudar. Ficou lá até o 5º ano. Aí, no 5º ano, eu acompanhei ele até a 4ª, né? Quando ele passou para o 5º, eu fui como intérprete voluntária, né, da sala de aula, auxiliando ele e ensinando Libras para alguns colegas, e ele foi desenvolvendo. Depois retornamos para Goiânia, ele terminou o ensino médio, né? O fundamental, né? Concluiu o fundamental, terminou o médio, prestou vestibular. Por minha insistência, ele prestou vestibular em Letras Libras, na UFG, né? Até então, naquele momento, eu pensava que o bom para os surdos seria a área de Letras Libras. A minha visão estava daquela forma. Mas ele sempre ele quis a área de engenharia, né? E aí ele prestou vestibular para a engenharia da computação, passou e formou em engenharia da computação, né? Na época que nós viemos de lá, retornamos para o estado de Goiás, eu também resolvi terminar os meus estudos. Como eu falei para vocês, eu não tinha concluído meus estudos. Terminei meus estudos, me formei em pedagogia, fiz a especialização na área de Libras e comecei a trabalhar como intérprete de Libras também, né? E quando foi no ano de 2016, eu estava trabalhando como professora de Libras na Universidade Federal, do campus de Jataí, e eu fui convidada pelo pessoal da Secretaria Municipal de Educação de São Félix do Xingu para ministrar um curso de Libras, né, para os professores de lá. Então, naquela época, como eu falei para vocês, eu cheguei lá como uma mãe pedindo uma vaga para um filho surdo, e eles não aceitavam porque não tinha profissional capacitado, né? E aí eu tinha comentado, falei, olha, eu posso ficar com ele na sala de aula, tal, e eles não aceitaram também. Então, por isso eu optei por escrever carta, reivindicar os meus direitos, né, através dos órgãos que pudessem me apoiar naquela época. E depois eu fui convidada para trabalhar, né, o curso de Libras com eles, com alguns professores de lá, da secretaria. Foi muito bom retornar lá novamente naquele local como professora e não como uma mãe que estava ali pedindo uma vaga para um filho e rejeitaram, né, no momento. Foi muito bom, para mim foi assim maravilhoso. Então, como eu estava falando para vocês, né, do Jamie, esse é o sinal dele, surdo, e ele trabalha lá no CAS. Ele foi assim bem esforçado, que ele precisava, né, que ele tinha vontade de fazer. Ele sempre quis trabalhar, atuar na área da tecnologia, se formar nessa área, e ele conseguiu. Então, assim, no momento que ele entrou, né, no curso de engenharia da computação, até alguns professores desacreditaram, né? No dia mesmo do trabalho, da apresentação do TCC, o professor comentou que no dia que viu ele na sala de aula pela primeira vez, lá na PUC, né, na PUC Goiás, ele se formou em engenharia da computação, o professor perguntou, mas o que esse cara quer fazer aqui? Surdo? Como que é? Né? O professor citou dessa forma para nós. Como? Ia ser muito difícil. Que quem era ouvinte, quem é ouvinte tem muita dificuldade nessa área, imagina um surdo. Mas no último dia, né, esse dito professor mesmo foi convidado, fez parte da banca,
né? Inclusive, ele era esposo da orientadora dele, então ele viu todo o processo, acompanhou ele em tudo. Então, assim, foi um momento em que, assim, quando o professor falou, eu vi ele descer lágrimas do olho. Eu falei, eu não acreditei. Mas o empenho dele foi grande, né? Do Jamie foi muito grande. E ele conseguiu. Então, eu falei para vocês um pouco da minha convivência, né? Contando um pouco da minha história, parte, né, dessa história. E até então eu não conhecia Libras. Aprendi Libras por necessidade, porque ou eu aprendi ou eu aprendia. Lá em casa tinha alguém que precisava se comunicar, né? Então, eu tinha necessidade de aprender. A Libras entrou na nossa vida dessa forma e não eu aprendendo Libras, os meus 2 filhos, né? Sou mãe de 3 filhos. A minha filha também trabalha como intérprete de Libras, ela trabalha na Universidade Federal como intérprete. E o outro, meu filho, também sabe Libras, já atuou bastante como intérprete. Atualmente ele não está, né? Ele trabalhava na Flavius como intérprete, ele trabalhava na área de TI, interpretava nas reuniões para o surdo. Então, assim, tem conhecimento da Libras, conversa normalmente, se comunica. O meu esposo faz leitura de alguns sinais, né? Mas consegue conviver com o nosso filho também. E a nossa convivência em casa com ele foi sempre normal, uma convivência normal, como uma família normal, com a família de ouvintes, normalmente, né? Sempre tivemos uma comunicação normal. Ontem mesmo, domingo, eu e ele ficamos conversando pela web, quase 1 hora de conversa, assim, que a gente faz chamada e vai conversando. E conversamos normalmente, então é muito bom, né? E a dificuldade que eu falei para vocês foi naquele momento que eu pensava na sensação de incapacidade. Hoje, não. Hoje eu não tenho mais esse pensamento, né? E, assim, sou grata a Deus imensamente por ser mãe de um surdo. E em qualquer lugar eu falo, né? Sou mãe, sou muito feliz por ser mãe de um surdo. E por fazer parte dessa comunidade surda, estou muito feliz. Graças a Deus. Então, eu falei para vocês um pouco da convivência, né? Falei de ser mãe. E eu queria, se alguém tiver aí alguma pergunta, eu vou abrir para perguntas agora. Vou dar um tempinho, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, posta aí no chat ou abre o microfone e faz a pergunta e depois fecha o microfone, tá bom? Bom, parece que ninguém mais tem algum questionamento sobre, acho que está tranquilo sobre essa parte aí, vocês não têm, então nós vamos falar Eu sobre... tenho. Tem? Tem. Então vamos. Eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade quando você iniciou no curso. Eu tive, digamos, todas essas dificuldades que vocês têm, né? Todas. A minha ainda foi maior pela questão de não ter acesso a tantas formas, a tantas comunicações como vocês têm, né, no caso. Mas eu tive dificuldade... Qual é a professora? Na configuração da mão, eu sentia muita dor na mão, né? Muita dor, doía demais assim a mão, sentia bastante dor. E expressão facial. Para mim era muito difícil a expressão facial. Eu não conseguia, e no momento que eu ia fazer a expressão facial, eu pensava assim, eu me sentia ridículo, falei, como eu vou fazer a expressão? Eu achava estranho, mas comecei a praticar em frente ao espelho, né? Fazendo expressão facial em frente ao espelho,
e olhando as minhas configurações de mão também frente ao espelho. Porque quando eu coloco a minha mão aqui e eu olho para ela, talvez ela não traz esse entendimento que eu quero. Mas no momento que eu coloco aqui a configuração de mão frente ao espelho e eu faço A, B, C, eu vou visualizar essa configuração de mão com mais clareza. Então, assim, foi fazendo essas práticas, né? Que eu não tinha como, na época, fazer vídeos, né? Agora vocês têm a oportunidade de fazer vídeo. Filmar você fazendo uma determinada frase, ou letras do alfabeto, ou seu nome completo, né? É possível você fazer essa filmagem e depois você mesmo olhar a sua filmagem e ver qual foi o seu erro, né? É possível, mas assim, eu tive a maior delas, no meu caso, para mim, o mais difícil foram essas duas, né? Por sentir dor na mão, eu sentia dores nas mãos, porque eu olhava o professor fazendo A, B, C, D, e aí eu queria fazer ali rápido, ter aquela mesma agilidade, e não conseguia, e forçava bastante. Então, além de doer a mão aqui, doía o braço, então eu sentia muita dor. E talvez pelo posicionamento, eu não sabia como me posicionar normalmente, então eu sentia muita dor. E a expressão facial, né? Então foram nesses dois parâmetros que eu sentia, assim, uma determinada dificuldade, né? A expressão facial, eu acho que foi maior, né? Às vezes eu achava estranho, sentia vergonha, olhava para o espelho, mas fui praticando. E hoje em dia acho que eu consigo fazer umas caras e bocas. É isso. Mais alguém? Respondi a pergunta? Oi, Norma, Oi. Oi? Oi? posso falar? Tá me ouvindo? Deixa, eu sou a Rosana e eu sou professora regente. E Bom, eu quero te falar assim, que a sua história é admirável, porque obrigada. eu como professora regente no estado, tem quase 30 anos que eu trabalho como professora. E nesses 30 anos, quase 30 anos, eu tive 3 alunos surdos, né? E nenhum dos 3 tiveram o apoio da família e principalmente da mãe, como você teve com o seu filho. Então, assim, o surdo, eu estou falando como professor em sala de aula, o surdo, ele sofre muito nessa questão, porque eu fiz visita para as mães desses surdos e elas fazem mímica, os 3 que eu tive. Elas fazem mímica e, assim, eu já fiz Libras uma época, depois eu parei, agora eu retornei. E eles falavam comigo em Libras porque eles fizeram curso no CAS, naquele outro curso lá, e eles falavam assim o tempo todo para mim que eles gostariam demais, que eles sentiam muita falta da família se comunicar em Libras com eles, principalmente a mãe. Então, assim, você é uma guerreira, você é admirável, e assim, eu tenho certeza que seu filho tem muito orgulho de você, porque são poucas que fazem isso. Eu falo na minha realidade, porque eu trabalho em escola de periferia. Então, assim, na minha realidade, são poucas mães que têm a atitude que você teve. Então, assim, parabéns, tá bom? Foi um prazer ouvir a sua história, maravilhosa. Obrigada. Eu, sim, só tenho a agradecer, né? E dizer, Rosana, que realmente o que você falou, né, trabalhando como intérprete por alguns anos, eu me deparei com poucas mães que realmente sabiam que empenharam em aprender pelo menos o básico para comunicar com os filhos.
são poucas. E aí é onde entra aquela questão, nem toda família de surdo sabe Libras, né? Nem todos os familiares, nem todo irmão ou toda mãe de surdo trabalha como intérprete, sabe, interpretar, conhece a língua de sinais, nem todos. E o surdo sofre muito por essa falta de comunicação, sim, né? A maioria dos surdos, às vezes, eles adentram a outros mundos, a outros ambientes pela falta de comunicação. Eu já interpretei para alunos, né, para alguns alunos surdos, que eles tinham falta de comunicação em casa, se envolver em droga, em prostituição, em vários ambientes que prejudicavam eles pela falta de comunicação. Por sentir só, muitas vezes as pessoas pensam assim, às vezes eu já vi comentário também de alguns pais, mas fulano de tal é surdo e ele fica em casa, ele gosta só de ficar vendo televisão e não sei o que, não sei por quê. Aí às vezes comentava, talvez seja pela falta de comunicação. Não, mas ele faz leitura labial muito bem, ele consegue me entender muito bem. Não, é muito difícil para o surdo fazer leitura labial, é muito difícil. É difícil demais esse processo de leitura labial, né? Não é fácil para eles. E assim, eles sofrem muito com essa questão. Então, no momento que eu me deparei com essa situação, eu, ao invés de trazer o meu filho para o meu mundo, eu pensei, há possibilidades? Então, eu vou adentrar também ao mundo dele. Se há possibilidades, vamos lá. Não vai impedir ele de desenvolver, né? Ficou claro para mim, na época, você, Rosana, que trabalha na Secretaria de Educação, então conhece bem. Na época, assim, que eu conheci os intérpretes, foi o Dalson e a Soraya, o professor Edson. Então, assim, na época, naquela época, e bem pequeno, foi os intérpretes que eu conheci na época. E foi muito bom, muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, assim, é bom a aprendizagem da Libras porque tem muitos surdos na sociedade que têm falta de comunicação, eles têm a dificuldade de interação em minha família, né? Lembrando que quando nós tornamos intérpretes, nós também muitas vezes nos tornamos alguém que o surdo começa a falar das suas frustrações. Ele começa a falar daquilo que ele sente, das dificuldades, ele começa é mais próximo ao intérprete, né? Então, assim, já tive muitos casos, muitos surdos que aproximavam bastante, que estavam sempre pela questão da comunicação, né? E para quem mora em Goiânia, né, tem a Associação dos Surdos, né, tem o CAS, onde vocês vão encontrar muitos surdos e que vão favorecer a comunicação de vocês, né? Por você estar aprendendo Libra, vocês precisam de contato também. E auxiliar nessa parte, né? E estar junto com o surdo é muito importante, porque essa comunicação para eles é defasada em meio familiar. Geralmente a família não... São poucos os familiares que sabem e tem, né, começam a comunicar. Vamos lá, mas alguém tem algo a falar? Quer fazer uma... Como que o surdo aprende como a que o surdo... letra português? Como ela aprende a Libras? Como ele aprende Libras e... Tá bom, vamos lá então. A aprendizagem no processo de alfabetização da criança surda é quase o mesmo processo de alfabetização da criança ouvinte. É aquele processo que você vê muitas imagens, né? Através de imagens. Só que o que acontece? O surdo ele vai aprender primeiro a Libras, porque Libras é a primeira língua do surdo, né? Então, ele vai aprender primeiro a Libras. O surdo, automaticamente,
ele já tem o processo de apontar. Quando ele quer alguma coisa, ele começa a apontar. Então, é o que chamamos de processo de Dakes. Então, ele já começa, ele já tem essa cultura, né? Nele. Isso já está enraizado nele. Ele já começa o processo de apontamento. Na escola, geralmente, né, como eu vou citar para vocês, como eu falei para vocês, que eu auxiliei no processo de alfabetização, né, do meu filho, o trabalho é feito assim. Por exemplo, vou citar casa. Eu vou pegar a imagem casa, coloquei aqui a imagem casa, coloquei essa imagem da casa, né? Eu fiz ali o desenho, tudo, coloquei, recortei esse desenho, coloquei a imagem casa. Do lado eu vou colocar o sinal e a datilologia em libras, datilologia, alfabeto datilológico. Olha, alfabeto datilológico, vocês estão vendo isso aqui, né? E sabem o alfabeto datilológico. A, B, C, aquelas mãozinhas. Datilologia da palavra casa. Depois, abaixo, eu vou colocar a palavra casa em letra bastão, em letra grande, a letra de forma. E aí eu vou começar. Mas primeiro eu vou mostrar para ele essa imagem da casa e vou fazer o sinal de casa. Então, ele vai olhar ali, olha, esse aqui é a casa e esse é o sinal. Então, esse é o processo. A escrita, ele vai aprender, porque ali a letra, ó, a casa. Então, ele vai aprender nesse processo aqui de datilologia e copiando, o trabalho de copiar como o aluno ouvinte faz. Então, é esse processo de alfabetização e de aprendizagem do desenvolvimento da criança surda. Ele tem possibilidade de desenvolver normalmente como outra criança qualquer. O processo é um pouco demorado, porque o português para ele vem como segunda língua, na modalidade escrita, tá? O surdo aprende português, mas na modalidade escrita. E a Libras é a primeira língua para ele, então português é a segunda língua. Respondi a sua pergunta? E como que ele aprende português? O português, então, como que ele aprende o português? O português, como eu falei, na modalidade escrito. Escrever só, né? A leitura do português ele vai fazer através da Libras. Como ele fez aqui, casa, e aí tá escrito lá, casa, a palavra casa para ele, né? Na língua portuguesa. Ele vai fazer esse comparativo aqui, esse professor. Por isso que é importante no processo de alfabetização da criança surda, o professor ser um professor bilíngue, que saiba português e Libras. Porque se o professor trabalha só o português e não trabalha Libras, ele fica com esse déficit de aprendizagem. Quando o surdo escreve, muitas vezes, depois vocês vão ver mais na frente aí, o professor Jani vai passar para vocês, a questão de frases, né, na língua de sinais. O surdo, ele retira alguns conectivos da língua portuguesa na escrita, né, na hora que ele vai, no momento da escrita. Mas esse é o surdo que está em processo de alfabetização, ou ele tem um déficit na alfabetização por não ter sido alfabetizado por um professor bilíngue. No caso, os surdos que já estão frequentando aí as universidades, né, que estão adentrando ao ensino superior, eles já não têm tanto esse déficit, essa retirada dos conectivos da língua portuguesa, né? Então, eles já conseguem escrever, né, digitar texto, mensagens, normalmente como nós escrevemos, e conseguem ler também, eles conseguem fazer leitura da língua portuguesa normalmente. Só que ela, para eles, né, porque como ela é uma língua oral, português, você vai falar, então ela torna para eles segunda língua,
escrita, na modalidade escrita. Ok? Tá bom. Mais alguém quer falar algo? Quer fazer uma colocação? Boa noite. Boa noite. O Adriano está falando, eu falo aqui de Senador Canedo e quando a senhora Tudo. falou aí, fez pedagogia, cursou, né? Depois fez especialização em Libras. Eu sou formado em matemática pela PUC também, onde eu conheci o professor Dejanir. E eu queria saber se essa especialização, ela assim, vale para todas as áreas, ou no caso da matemática, tem uma Libras específica, no caso do ensino da matemática. Não, ela é válida, a especialização é levada para todas as áreas, né? Isso para você atuar como intérprete, como professor de Libras, porque anteriormente havia o ProLibras, né? Tinha o ProLibras. Até 2015, para você atuar como professor de Libras, então havia... Tá ok, daqui a pouco eu respondo para você. Havia o ProLibras. Mas depois foi retirado e ficou a especialização. O MEC não faz mais essa avaliação, essa prova, né, capacitando profissionais para trabalhar na área de Libras. Mas você pode fazer uma especialização, sim, você como professor de matemática, né, na área de matemática, você pode fazer uma especialização na área de Libras. E para atuar como professor, né, na Libras, o importante é você dar continuidade, porque nem sempre na especialização você tem o aprendizado da prática da Libras. A especialização traz muita teoria. A prática você aprende mais em cursos, no caso você fazendo o curso, e aí você vai ter essa prática. Mas na especialização aprende mais teoria. É isso? Tá bom. Alguém que... Norma, Oi. Oi. o seu filho teve dificuldade, quando ele foi entrar na escola, faculdade, ele teve dificuldade para socializar, e se ele teve, você acha que isso atrapalhou o desempenho dele na escola? Ele tinha, sim. A falta de comunicação com os colegas e o momento de ter só o intérprete que comunicava com ele tinha dificuldade, sim. Até ele reclamava, né, quase sempre eles queriam estudar em uma escola onde havia outros alunos surdos. Então, eles tinham dificuldade de socialização porque pela falta de comunicação, né? Ele tinha essa dificuldade, inclusive, essa semana passada, ele até fez uma palestra aqui no IFTO, e ele falou sobre essa dificuldade, né, que ele teve dentro da PUC, lá na sala de aula, quando ele começou, no primeiro semestre, ele teve uma determinada dificuldade de interação, né? Mas já no segundo semestre, ele conseguiu, começou a ensinar Libras para os colegas, e aí foi criando vínculo ali com um grupo, e não teve mais essa questão. Mas no início, sim. No início ele teve, e respondendo para você como mãe, né, e como profissional da área, eles têm, sim, os surdos têm, eles encontram essa dificuldade, né, de interação em meio, se sentem um pouco sozinhos, eles têm essa dificuldade, sim, pela falta de comunicação, ali na hora do intervalo, principalmente ali no ensino médio, fundamental, no momento do intervalo, ou até no ensino superior mesmo, em que os colegas começam a conversar e ele ficar sozinho. Então, falar para vocês de uma experiência que sempre, quando eu atuei como intérprete, na sala que eu estava, eu ensinava Libras para os demais alunos, né? Muitas vezes eu pedi para um professor, no ensino médio, a aula, faltou um professor, hoje esse professor não veio, ou pedia para o professor uma aula dele,
e falar, professor, eu preciso ensinar Libras aqui porque eu quero que fulano de tal consiga interagir com os demais colegas de sala. Então, isso facilitava muito a comunicação e ele tinha interação com os colegas. Eu sempre fiz isso. Tá ok? Eu acho que... Foi você que tinha colocado ela lá no chat, essa pergunta? Quem me perguntou agora? Não, não foi eu, não. Foi não? Eu respondi de quem? Quem falou o nome? Deixa eu ver aqui. Quem é aqui que fez uma pergunta? Aqui. Alguém tinha feito? Deixa eu olhar aqui quem foi. A Rosana. Rosana? Sim. Foi, Rosana? Foi. Fala aí, fala novamente para mim, o que você perguntou. É assim, a minha maior dificuldade em entender a Libras é como o surdo entende a interpretação. Porque no português a gente fala assim, quantos anos você tem? Na Libras, idade, você, quantos? Aí na minha cabeça, eu não consigo entender como que o surdo entende se é de trás para frente. Assim, é uma troca do português, né? Na minha opinião, assim, eu já fiz alguns cursos de Libras no caso, e essa questão eu nunca resolvi na minha mente, assim, eu não consigo entender como que ele entende a pergunta desse jeito aí que eu coloquei. Ah, sim. Rosana, o que acontece? A gramática da língua portuguesa é diferente da gramática da língua de sinais, né? Diferente da Libras. Muitas vezes, em algumas frases, o sujeito e o objeto para o surdo vai ficar ele inverso, né? Ele vai inverter. Mas essa comunicação para ele é bem clara, tranquila. Por quê? Porque na Libras o surdo ele segue no entendimento, né? Para você entender melhor, no entendimento do surdo, ele segue a gramática da língua dele, da Libras. Tá? Ele segue esse entendimento, ele segue essa gramática. E aí, por isso que quando eu citei para vocês que em determinados momentos o surdo vai retirar, né, os conectivos. Por exemplo, hoje eu tenho curso de Libras no português, né? Então, hoje eu tenho curso de Libras. Então, eu vou fazer português sinalizado para vocês. Vamos ver se vocês conseguem me ver bem. Ó, hoje eu tenho curso de Libras, tá? O surdo. Ó, aula Libras hoje tem. Eu tenho, ele vai fazer dessa forma. Ele segue essa gramática, tá? Como depois, com o decorrer do tempo, vocês vão aprender como elaborar as frases de acordo com a gramática da língua de sinais. E ele segue esse mesmo entendimento. É por isso que o surdo, quando ele vai escrever um texto, falta esses conectivos da língua portuguesa. E aí, muitas vezes, o surdo tinha muita dificuldade de passar no Enem, porque a prova era corrigida seguindo, né, todas as regras, toda a gramática da língua portuguesa. Depois que fizeram uma prova adaptada para o surdo, aí sim o surdo conseguiu passar, tem vários surdos que conseguiram adentrar as universidades aí pela SISU. Então, superaram essa dificuldade, porque foi considerado, né, a gramática da Libras. Então, é errado? Não. Se é errado, Érica, então é errado traduzir a frase da língua portuguesa para Libras? Não. Porque quando você vai fazer a tradução de uma frase do português para Libras, você vai fazer uma adaptação da língua portuguesa para a língua de sinais, para que ela chegue ao entendimento desse sujeito. Alguém de vocês já fizeram um curso de inglês?
Quem aí? Responde. Eu já fiz os 2 Já. períodos. Abandonei. Tá, isso. Então, a gramática da Libras é semelhante à gramática da língua portuguesa, tá? Por quê? Quando nós vamos traduzir, colocar um texto, eles traduzido do português para o inglês, não parece que tem algumas coisas que faltam? Na Libras também acontece dessa mesma forma, tá? Então, respondi, Rosana. Então, mais alguém? Norma, é errado a gente falar surdo e mudo a pessoa que Muda. é surda. Porque eu já vi pessoas falando que isso é errado Deficiente auditivo. é auditivo. Eu já vi pessoas falando que isso é errado, só é válido a pessoa surda. Isso. É. Para nós agora, né, que fazemos parte da comunidade surda, para nós não existe mudo, tá bom? É só surdo e não deficiente auditivo. O surdo não gosta, de forma alguma, de ser chamado de mudo, né? Em 2012, no ano de 2012, foi 2012, nós fizemos, eu junto com meu filho e meu esposo, nós fizemos uma viagem para o estado do Pará. Né? Fomos lá visitar os familiares do meu esposo, que mora lá, e o ônibus teve um problema na estrada, né, no caminho. Aí o meu filho desceu, nós descemos, e ele desceu e foi perguntar para o pai dele o que estava acontecendo. E o pai dele explicou para ele tudo o que estava acontecendo, e eu fiquei sentada. Ele voltou de lá bastante nervoso, e aí chegou até a mim, né, e falou: olha, você desce lá, mãe, fala para o motorista que eu não sou mudo, viu? Então, ele fez, no momento, leitura labial da fala do motorista. O motorista falou para o meu esposo: ah, ele é mudo. E aí ele falou para mim: olha, fala para ele que eu não sou mudo, né, que eu consigo me comunicar. Então, assim, os surdos não gostam de forma alguma, eles consideram como preconceito, né, ser chamado de mudo, surdo mudo. Porque mudo seria aquela pessoa que não conseguisse emitir nenhum som, que não conseguisse comunicar de forma alguma. E o surdo não é assim, porque ele consegue se comunicar. Se ele não sabe Libras, mas ele consegue comunicar por gestos caseiros, pela mímica que ele aprende em casa com a família. Então, assim, eles não podem, né, e não gostam de ser considerados, né, ser chamados por surdo-mudo. Deficiente auditivo. Essa nomenclatura é usada muito na área da saúde. Muitos, os médicos, eles usam chamar o deficiente auditivo. Mas os surdos também não gostam desse nome. Mas, assim, como a ciência traz, né, para a área da saúde, a medicina que é deficiente, então eles falam deficiente auditivo, mas o surdo em si, em momento algum, eles aceitam, eles querem ser chamados de surdo, né? E aí, falando para vocês, assim como o cego também, né? Eu trabalhei junto com um professor, um colega na Federal em Jataí, um cego, e ele sempre falou: eu não gosto, né? As pessoas, não importo que as pessoas me chamem de cego. Ah, ele é o cego. Ah, ele é o deficiente visual. Não, deficiente não. Nada me falta. Eu só não consigo ver como vocês, mas eu consigo trabalhar, sou professor, tenho outras habilidades. Então, é a questão do surdo também. Tá certo? Mais alguém quer perguntar algo? Então, oi, tudo bom? Sou a Priscila. Deixa eu te falar. Então, eles não aprendem igual a gente, igual começa com alfabeto, depois vai juntando as casinhas babu, não. Então, eles aprendem com frases e mostrando os objetos.
Isso, esse é o processo mais ideal para você trabalhar a alfabetização de um surdo. Claro que você pode trabalhar com ele o alfabeto, mas você vai trabalhar o alfabeto já contextualizando. Por exemplo, você trabalhou A, letra A. Essa é como é a abelha. Aí já mostra para ele. Por quê? Ele vai aprender o sinal da abelha ali, né? Você vai fazer o sinal para ele, você vai aprender o sinal da abelha, olhando aquela imagem, quando ele vê, deparar com aquela imagem, com aquele objeto, ele vai conseguir identificar. Por quê? Se eu falo para o surdo assim, sem mostrar a imagem, eu estou falando de um objeto que eu estou com ele aqui na mão, eu falando de caneta. Caneta. Eu faço só datilologia de caneta, não mostro esse objeto para ele. Depois eu pego o lápis e mostro para ele o lápis. Ele, sem ver esse objeto, ele vai ter dificuldade de identificar qual dos dois é a caneta. Qual é a caneta, qual é o lápis. Então, por isso é importante, né, a gente trabalhar com a imagem e o sinal. Mas você pode, sim, inserir o alfabeto, trabalhar o alfabeto dessa forma que eu falei. Desde que você já vá colocando essas imagens para que ele possa já identificar, né, esses objetos, animais, que faz parte das primeiras letras, tem as primeiras letras do alfabeto. Ele vai conseguir desenvolver mais rápido do que se você ficasse trabalhando com ele letras do alfabeto sem mostrar para ele a imagem, sem ele ver. Tá bom? Então, esse é o processo. Tem mais alguém que quer perguntar algo? Tá ok? Tudo bem aí? Então, eu vou falar para vocês, né, do sujeito surdo, né, desse sujeito, eu falei para vocês da minha convivência, de parte como mãe, vou falar para vocês desse sujeito, do olhar do surdo, né, desse olhar, da forma de comunicar dele. A pessoa surda, ela tem as formas de comunicação desde que ele saiba, né, a Libras, como eu falei para vocês, como nós, normalmente, né? Se apaixona, namora, casa, tem família, né? Tem as raivas, ficam irritados, né? Alguém um dia me perguntou como? Como que você ficava brava? Como que você... Normalmente, em Libras, é possível essa comunicação. Então, ficar nervoso, questionar, né? O surdo jovem questiona também. Ele tem os mesmos questionamentos do jovem ouvinte, né? Ele tem as mesmas dificuldades aí, as mesmas vontades de sair, da mesma forma que o ouvinte. O mundo para ele, para o surdo, para o sujeito surdo, só diferencia de nós, ouvinte, através da comunicação. Tá? Só o meio de comunicar, porque ele se comunica através da língua de sinais e nós nos comunicamos através da nossa língua, né? A língua do nosso... Então, mas as possibilidades de desenvolvimento desse sujeito é normal, como qualquer outra pessoa. Tem alguém que apareceu a câmera aí, quer perguntar algo? Não. Sim? Não. E como jovem, para vocês, ele tem essas dificuldades, ele tem as dúvidas. Então, assim, entre nós, em casa, ele nunca teve essa questão de dificuldade, de dúvidas, de vivência.
social ou de vivência interna dele, de sentimento, né? Tudo isso a gente era bem tranquilo, passado em casa, né? Mas para o surdo que não tem a comunicação, não tem uma comunicação clara com a família, para o surdo que a família tem aquela... Não, ele faz leitura labial e ele me entende muito bem. Olha, você hoje não pode. E aí, pensa que o surdo está conseguindo entender tudo e nada disso. Muitas vezes, o meu filho chegou em casa, ele estudou num colégio em Goiânia, colégio José Carlos de Almeida, era um colégio que tinha muitos surdos na época. Então, muitas vezes, ele chegava em casa com algum questionamento de um jovem, um colega lá, que tinha alguma pergunta que ele não queria fazer, não tinha que perguntar para os pais, e ele tinha curiosidade. E aí o James chegava em casa e me perguntava: ah, mãe, assim, foi fulano que pediu. Ou às vezes eu estava lá e ele me mandava perguntar. Então, assim, essa falta de comunicação do surdo com a família atrapalha muito a convivência dele. Agora, a questão de convivência do surdo com o ouvinte sim, socialmente, o ouvinte em processo de aprendizagem da Libras, esse meio de comunicação, essa interação com esse sujeito. Muitas vezes, nós, como estamos aí no início da aprendizagem da Libras, vem aquele medo de aproximar do surdo, né? E pensar assim, olha, eu vou chegar até ele, eu não sei conversar, não sei Libras. Você pode chegar, um simples sinal que você fizer vai despertar nesse surdo o interesse de te auxiliar, né? Não tenha medo de aproximar do surdo, de chegar e comunicar, falar: olha, estou aprendendo Libras. Eu sei, um pouquinho, mas eu estou me empenhando, eu quero aprender mais. Então, assim, é importante vocês buscar esse contato, né? Porque o surdo, ele gosta muito, ele acha bom ter mais alguém para comunicar, né? Como nós falamos aí, o déficit de comunicação do surdo socialmente é muito. Então, muitos deles se empenham em auxiliar, né? E não são pessoas diferentes, não fiquem, né? Ah, não, eu tô com vergonha. Ok, vamos lá. Então, o primeiro momento que você vai aproximar do surdo, você nunca teve contato, você nunca aproximou do surdo. Nunca vi uma pessoa surda, nunca aproximei dele para... Oi, você tá bem? Olha, meu nome, o seu nome, tá? É uma comunicação como você... Boa tarde, boa noite, como se você fizesse com alguém, com um ouvinte. Normal, tá? O que vai mudar é a forma de comunicação, assim, que eu falo para vocês, a forma de comunicação através de uma língua diferente. Mas é o bom dia, né? O bom dia, o boa tarde, o boa noite, né? Você tá bem? Você tá bem? Vou conhecer você, né? Oi, legal, oi. Então, são formas de comunicação que você passa por... você faz com a pessoa ouvinte também, né? Você chega, oi, tudo bem? Com o surdo também, normalmente, tá? Então, é importante mesmo esse contato, é muito importante você ter contato com o surdo, que você... Sim. Inclusive, o inglês, a maioria dos surdos, assim, os surdos que eu conheço, que eu tenho contato com eles aprendem inglês e têm mais facilidade na língua inglesa, né? O meu mesmo, ele tem conhecimento do inglês, não profundo, né? Não assim, fluência,
mas ele tem conhecimento, lia alguns artigos na época do formando, né, estudando, e ele precisou fazer o TCC dele, então a área da tecnologia mesmo, a maioria, tem vários artigos que são em inglês, e aí ele conseguia ler, entender ali, responder, fazer o que era necessário, ele conseguia bem se sobressair, então aprende sim, tá? É possível o surdo aprender outro idioma. Aí, ó, tá vendo? Né? Então, isso mesmo. Então, tem um colega aí que tem um amigo surdo, né, que faz leitura do inglês muito bem. Pois é. Então, é possível, sim, o surdo aprender outro idioma. E aí, ele vai tornar um sujeito trilingüe, né? Por quê? Se ele é brasileiro, né, se ele vive aqui no Brasil, e ele sabe português na modalidade escrita, a Libras, e aí ele aprende o inglês. Então, ele é trilingüe, ele tem 3 línguas, né? Tem conhecimento. E aí, falar em outros idiomas, eu creio que vocês já viram, ou vocês ainda vão ver, que Libras não é universal, né? Que Libras é língua brasileira de sinais. É a língua usada aqui no Brasil. Em outros países, olha, essa questão aí, eu tenho uma experiência do meu filho, mas outros surdos eu não trabalhei, não vi esse processo de aprendizagem de outro idioma. Mas é o mesmo processo da aprendizagem da língua portuguesa. Né? Em casa, o que nós trabalhamos foi esse processo. O mesmo da língua portuguesa, inclusive com um dicionário, né, nós pedimos pela internet, um dicionário ilustrado em inglês. E aí fomos trabalhando esse processo, né, de aprendizagem da língua inglesa com ele. Então, os demais idiomas eu não tenho, né, conhecimento porque nunca trabalhei. Eu tenho um arquivo em PDF em espanhol, né, no espanhol. Mas na modalidade, eu estou falando para vocês, na modalidade da língua oral inglesa, tá? Existe a língua de sinais inglesa, a língua de sinais francesa, espanhol, e assim por diante. Todo país tem a sua própria língua, né? Então, a Libras não é universal. Sim, sim. Os demais países têm sua própria língua de sinais, que chamamos de LS. Língua de sinais, só isso. A Libras é especificamente aqui do Brasil, tá? É língua brasileira de sinais. Alguns sinais são semelhantes, alguns, né? O alfabeto, tem algumas letras do alfabeto que é semelhante. Então, se você sai daqui para Portugal, você já vai aprender uma outra língua, né? A língua de sinais, no caso, é uma outra língua. Língua gestual, lá em Portugal é a língua gestual que eles chamam. Então, tem essa diferença da língua de sinais de um país para outro, tá? Tem mais alguém que quer falar algo? Perguntar? Eu quero perguntar. Eu sou professora de espanhol. Que dica você me dá se eu quiser um dia dar aula de espanhol para um surdo, para ele aprender espanhol? Então, é esse mesmo processo que nós passamos agora da língua portuguesa. Que você vai nomear a imagem, né? Colocar a imagem, olha, essa aqui tem esse significado, essa aqui é a caneta, essa é a imagem da caneta. Então, esse processo é que ele vai conseguir, né? Olha, esse aqui, e tem esse nome aqui em espanhol. E ele vai aprender a modalidade escrita, né? Porque para falar, você falando em espanhol aí, me lembrei de uma questão, né? Um professor de espanhol,
E vocês, professores aí, por favor, não façam isso. Professor de espanhol chegou na sala de aula com som e foi trabalhar uma música em espanhol. No momento, eu não, assim, o professor não tinha passado, porque geralmente a gente tem que pegar o plano de aula, você dá uma olhada, é legal que o intérprete dê uma olhada nesse plano de aula, né? É importante vocês aí que são professores, fazer o plano de aula, passar para o intérprete. Não é porque o intérprete quer... O intérprete, na verdade, ele precisa daquele conteúdo com antecedência, para que ele possa interpretar com mais clareza. E aí a professora chegou e ela tinha passado outra atividade no plano de aula e chegou com a música. Eu vou trabalhar música hoje na sala. Eu falei, nossa, professora, e agora? Né? Vou trabalhar música, o pessoal vai cantar a música aqui, acompanhar essa letra e tal, e tal. Eu falei, vixe, agora? Impossível, né? Então, assim, aí entra uma questão no Código de Ética do Intérprete Libras, onde nós não devemos interferir no trabalho, né, do professor dentro da sala de aula, no momento em que ele está fazendo aquele trabalho. Mas nesse momento, aí você fica como? Né? Professor, não dá. Porque muitas vezes o entendimento, nesse momento eu entendi a situação que, como o professor tem, né, me colocando também como professora, não só como intérprete, mas vendo a situação de professor, nós temos aí N salas de aulas, N aulas, e aí, às vezes, eu nem me lembro que naquela determinada sala, que na sala 6, por exemplo, lá tem um aluno surdo. Eu trabalhei esse conteúdo, essa atividade em outras salas, e aí levo o mesmo para aquela sala. Sala 6, quando eu chego lá, eu me deparo com um surdo. E agora? Né? Então, essas questões. E aí, a dica para vocês, marquem essa sala, quando vocês têm aí um aluno surdo na sala, deixa essa sala marcada, fala, olha, essa sala aqui, eu preciso trabalhar uma atividade diferenciada, eu preciso entregar para o intérprete o meu plano de aula, porque ele tem que ver esse plano de aula com antecedência, ele precisa me auxiliar em algumas adaptações, né, para que eu possa passar esse conteúdo com mais clareza para aquele surdo. Porque aí, sim, o surdo vai conseguir desenvolver o conhecimento dele, ter a mesma aprendizagem que os demais. Vamos lá, mais alguém? Tá bom? Respondi? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Daiane. Eu queria Olá, saber assim, olá, como você trabalhou, aprendeu a Libras com seu filho, é porque eu tenho uma irmã que ela é surda. O ouvido esquerdo dela é 100% de perda total e o direito só tem 5%. Ela usa um aparelhozinho, mas esse aparelho que é removível, né? Coloca e tira. Ela só ouve assim, barulho, essas coisas, barulho assim, grave, palma, se uma porta bater, foguete, essas coisas. Sim. E aí, no curso que eu tô fazendo, ela fica aqui comigo. Eu vou guardar. Só que, como o curso assim é mais para o ouvinte, né? Aprender Libras, não é bem assim para o surdo aprender. Aí, às vezes, ela tem dificuldade. Aí, no seu caso, com seu filho, vocês aprenderam junto ou você ia aprendendo e ia passando para ele? Porque eu estou fazendo assim com ela. Eu pego algumas coisas que depois que o curso termina, aí eu passo para ela, eu explico melhor para ela poder entender. Porque ela sente dificuldade. Isso, mas é o correto que você está fazendo, é isso. Porque nem sempre ela vai conseguir acompanhar da mesma forma que você consegue, né? Acompanhar. Então, o ideal é isso mesmo, você passa para ela após, né? As dúvidas dela, pesquisar apostilas, né? Se vocês, no curso de vocês já tem uma apostila, vocês
mostrar para ela essa imagem na apostila e tentar contextualizar, por exemplo, números, né, que tá lá os números, família, os membros da família. E aí você vai colocar a mãe, o pai, pegar essa pessoa, contextualizando através dessa imagem. E a Libras, quando eu aprendi Libras, era assim, ele ficava em uma sala de aula, né, em uma sala com os professores, e eu ficava esperando em outra sala, né, nós levávamos as crianças para essa escola, na época, várias mães, e nós ficávamos em uma sala e o professor dava aula de Libras para nós. Era 3 vezes por semana que tínhamos, e depois eu fiz o curso, né? Fiz o curso e levava ele para o curso junto comigo. Mas, como ele, na época, ele já tinha, era 4, 5 anos de idade, então a criança nessa fase de idade, ela tem mais facilidade de aprendizagem, né? Do que uma pessoa adulta. Claro que aprende, há a possibilidade de aprender sim, mas ela vai ter um processo mais lento, né, nessa aprendizagem, vai ter mais uma determinada dificuldade, mas é possível sim. E aí é esse processo mesmo, é você pegar antes e ir revendo. Após, você vai rever. Você, no momento, até se ela começar a te perguntar, a fazer alguns, né, questionamentos no momento, você pede para ela ter calma, porque você precisa pegar esse conhecimento para depois você passar para ela, né? Então, é isso mesmo que você vai continuar fazendo, né? E vocês conseguem. Tá bom? Tem mais alguém? Deixa eu te perguntar, eu de novo, a chata. Toda hora fazer. Tô cheia de perguntas aqui para você. Como... Talvez a sua dúvida seja dúvida de outro colega que, né? E aí vamos sanar. Como você tem contato com o seu filho, você entende melhor, por isso que eu estou te perguntando. Se eu quiser fazer um vídeo, por exemplo, motivacional, no YouTube, por exemplo, aí você acha que ele ficaria mais, entenderia melhor ou sentiria mais cômodo com eu só fazendo o vídeo falando com ele só em Libras? Ou eu posso também estar falando e fazendo Libras? Não. Você acha que ele sente mais cômodo, que ele se sente mais com ele? Vamos lá. A Libras é uma língua, lembra que nós falamos que ela tem uma gramática diferente da língua portuguesa, independente, ela não depende do português. Então, nós, em momento nenhum, nós conseguimos, né? Nós vamos conseguir. Por exemplo, eu não consigo, eu falo para vocês, eu tenho fluência em Libras, tudo, trabalho como intérprete, trabalhei como professora, mas eu não consigo falar e interpretar ao mesmo tempo, né? É impossível eu seguir as regras gramaticais dessa língua tentando fazer as duas línguas ao mesmo tempo. Então, o ideal, ou você, né? No caso, você faz em Libras, né? Você tem conhecimento de Libras, se você vai passar para um surdo que sabe Libras, o ideal é você fazer em Libras. Mas, se você quer atingir a dois públicos, Libras e português, você pode fazer o vídeo em Libras e colocar legenda. Porque facilita mais do que você falar. Então, você faz o vídeo e coloca a legenda. Aí fica ok. Tá? Porque o surdo que não conseguir, ou a pessoa que não conseguir entender a Libras, ela vai ler a legenda. Tá bom? Então, vamos lá. Tem mais alguém que queira falar sobre algo? Perguntar, questionar algo aí? Eu tenho uma pergunta. Vamos. Boa noite, Natália. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Eu sou profissional de educação física e trabalho em academia. E foi rara as vezes que eu atendi um surdo.
vejo que não é tão acessível para eles esse tipo de atividade física. Eu queria saber se existe como lidar com essa situação, porque eu vejo que tem sinais para a maioria das coisas. Eu queria ver se teria algum material, alguma coisa relacionada a isso para eu conseguir me adaptar melhor. Sim, sim, tem materiais, tem sinais específicos focados à área de atividade física, né? Existe sim. E talvez alguns surdos não frequentam pela falta de comunicação, né? Mas o meu, por exemplo, ele frequenta a academia, ele vai sempre bem próximo do local de trabalho dele, né? Ele frequenta. Outros surdos que eu conheço, né, que convive com ele lá também, frequenta a academia. Mas a maioria reclamam pela questão de falta de comunicação. Então, ele até, na época, quando ele era solteiro ainda, nós estávamos morando em Goiânia, né, que tem 1 ano só que ele casou, e próximo da minha casa tinha uma academia. Então, ele tinha uma determinada dificuldade de frequentar essa academia pela a falta de comunicação. E ele frequentou por alguns dias quando o irmão dele, né, o outro meu filho, frequentava. Então, assim, ele se sentia bem no momento que ele estava. Depois o outro casou e ele ficou só. Ele resolveu ir para uma mais próxima do trabalho, porque lá tinha alguns intérpretes, né, que frequentavam essa academia, e surdos. Mas é a falta de comunicação, que eles talvez não aproximem tanto desse ambiente. Se eles chegarem lá, por exemplo, se você aí como profissional dessa área e começar a divulgar para os surdos que você conhece, que você sabe Libras, com certeza logo lá tá cheio de surdo lá na sua academia. Exatamente isso. É porque a gente tinha um aplicativo, era uma grande rede, e aí a gente tinha um aplicativo. Então, geralmente, quando surgia algum surdo, ele tinha um aplicativo. Então, realmente, existe uma falta de comunicação. Até mesmo assim, ele não consegue pedir ajuda, porque os profissionais, a maioria, não sabe falar, não sabe se comunicar com ele, como poder explicar para ele. Então, por isso que eu busquei mais o curso de Libras, para poder atender mais as pessoas que têm a necessidade, principalmente no ser surdo, né? Uhum, ótimo, parabéns pela iniciativa aí, né? E continua firme. E outra coisa, um exemplo que eu vou falar para vocês, né? Uma dica: olha, não se prendam nesses aplicativos, né? Busque o curso, porque no curso você vai ter o contato, né? Por mais que seja à distância, mas você vai ter o contato com alguém que tem conhecimento. Geralmente ali é algo robótico, algo. Eu mesma, eu não uso, falar a verdade para vocês, não usei, nem baixei nenhum aplicativo no meu celular. Eu prefiro, se eu tiver dúvida de algum sinal, de algo, eu prefiro buscar um dicionário, uma apostila, um livro, um vídeo, do que um aplicativo. Porque ele não traz, existe assim muita variação, tem uma variação e algo que é desconectado da gramática. Então, assim, eu não uso e não aconselho vocês usar. Eu acho que o ideal mesmo é vocês buscarem o conhecimento mesmo com o profissional da área, com o professor, o contato com o surdo, né? Pesquisar em material didático e em vídeos na internet, vocês encontram muitos vídeos, né? Aí sim, vocês vão desenvolver rapidinho o conhecimento, tá bom? Vamos lá, tem mais alguém que quer falar algo? Você podia contar a história do seu menino, como ele conheceu a namorada. Ah, aí tá vendo?
olha, vamos ficar para uma próxima aula. Quem sabe, uma próxima aula a gente convida ele, né? Vamos falar aí com o professor Janir, vamos ver se ele tem um tempo disponível. A gente convida ele para contar para vocês, né? Como ele conheceu, como é que foi, tá? Então, o colega aí que colocou aí, que já falou algumas palavras inviáveis aí com o RedTalk, isso mesmo, tá? Acontece. O aplicativo, ele traz, assim, alguns sinais que não tem nada a ver, e aí você acaba fazendo confusão, né? Então, é bom vocês buscarem mesmo através dos vídeos, né? Do professor mesmo, tem dúvida, né? Eu sei que vocês têm um grupo, teve dúvida, pesquisa, né? Coloca lá nesse grupo, questiona esse professor, né? Explora esse professor de vocês é um ótimo professor, tá? Vocês estão com um ótimo professor, alguém que tem... E assim, a gente tem um contato bem próximo, sempre junto, é uma pessoa maravilhosa. Então, vocês estão aí. Ah, sim, a minha nora é ouvinte, tá? É ouvinte e é professora de Libras também. Então, a minha nora é ouvinte e fluente em Libras, se comunica normal através de Libras. Na verdade, ele sempre, né? Eu pensava que eu iria ter uma nora surda, né? Assim, mas ele sempre ele falava que queria casar com uma pessoa ouvinte. Sempre quis, né? Eu não sei se o que instigou ele a convivência. Ele foi um surdo, né? Ele tem muita fluência em Libras, tem bastante conhecimento, trabalha como professor e agora atualmente está como vice-diretor do CAS. Ele teve uma convivência maior em meio, digamos, à comunidade ouvinte, mas a comunicação em Libras, sempre. Então, ele nunca frequentou a Associação dos Surdos, ele nunca esteve em outros ambientes, assim, em meio aos outros surdos, buscando comunicação. Não, ele nunca teve essa forma de comunicar, mas ele sempre teve em contato com a Libras, né? Sempre, e hoje em dia atua como professor. Mas sempre falou que queria se casar com alguém ouvinte. Eu brincava com ele sempre, né? Falava, olha, não, é bom uma surda, mais um surdo na família e tal. Às vezes eu brincava com ele também, falava, olha, eu quero um netinho surdo agora. E ele, não sei se nós vamos ter netinho surdo. Então é isso, pessoal. Nós vamos, quem sabe, né, uma próxima vez, Olha, eu vou deixar a atividade para o professor Dejani, né? Eu acho que ele não combinou comigo, mas eu creio que ele vai passar uma atividade para vocês, tá? E ele me falou que era até às 8h30, nós estamos 8 às 20h38. Então, quem tem algo para fazer, tá livre, né? Para poder ir. E quem sabe numa próxima aula, né? Num próximo dia, a gente consegue, né? Consegue que o James esteja, né, na aula, contar da experiência de vida dele para vocês e vocês conhecerem. Mas vocês podem pesquisar aí no YouTube que vocês vão conhecer o CAS Goiás, o blog do CAS Goiás. Lá tem muitos vídeos, né, que ele está lá. Então, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar. Tá ok? Então, pessoal, quem tem necessidade de sair ou quem ainda tem alguma pergunta, eu estou disponível a perguntar. Eu que agradeço vocês também, né? Parabéns a vocês pela iniciativa, pelo empenho e que continue estudando Libras, né? Continue mesmo, terminando aí, eu não sei até quando vai esse curso de vocês, mas vocês continuem estudando mais, porque terá outro curso, né? Com certeza. E continue empenhando no aprendizado de vocês, tá? Porque Libras é bom, né? Para comunicação, né? Para vocês comunicar.
Eu também, André, adorei estar com vocês, tá? Muito bom. Obrigada. É bom para a comunicação. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço vocês imensamente. Tá? Obrigada mesmo. É bom para a comunicação e é bom para o mercado de trabalho também, tá? Você pode tornar um profissional nessa área. Anteriormente, Libras não era reconhecida, o profissional da área de Libras não tinha reconhecimento, né? E hoje, atualmente, esse profissional é reconhecido, né? Tem uma lei que reconhece esse profissional e ele tem todos os direitos como outro profissional da área. Muito bom. Eu que agradeço vocês, tá? Ó. Amém, amém. Deus abençoe você também. Tchau, obrigada por tudo, viu? Todos vocês, tá? Tudo de bom. Tá? Tchau. Tchau, Norma. Obrigada. Foi um prazer conhecer essa história, viu? Obrigada. Prazer meu poder compartilhar com você a história. Tá? Obrigada. Ai, que bom. Obrigada, obrigada. Beijo, com Deus. Obrigada. Boa noite, boa noite. Norma, também quero te agradecer, viu? Deus abençoe, viu? Amei a sua aula, foi perfeita. E parabéns Obrigada. por ser essa mãezona guerreira que você é. Que Obrigada. você realmente está inspirando muita gente, viu? Até essa mãe linda. Você tem que passar isso para muito mais pessoas, né? Só para esses cursinhos pequenos, não. Entendeu? Mostrar sua força para muito mais mães, né? Mostrar para elas que elas conseguem vencer igual você venceu, né? É verdade. Deus abençoe, viu, minha linda? Deus abençoe. Um abraço, então. Amém. Com Deus. Amém. Saímos. Deixa eu esperar uma pessoa sair. Deixa eu falar.